Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de glória. Ontem eu tentei gravar essa palavra e não consegui, então eu creio que hoje o Senhor vai permitir em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês aqui no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma cidade chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E, olhando os olhos, porém, estavam como se impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Versículo 23. E achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crerem tudo que os profetas disseram. O tema de hoje é honécios e tardos de coração. Aconteceu tudo aquilo que foi previsto pelos profetas, aquilo que o próprio Jesus disse que iria acontecer, que o templo seria derribado e reconstruído em 3 dias. E aí Jesus, esses dois jovens, esses dois homens, estão saindo de Jerusalém e indo a caminho de Emaús, a cerca de 28 quilômetros de Jerusalém. E eles estão conversando sobre o que tinha acontecido, sobre a crucificação, sobre a morte. E Jesus passa a andar com eles e lhes pergunta: do que vocês estão conversando? E eles falam: porventura, és tu o único que não sabe o que aconteceu? E eles falam isso para Jesus com pesar. E eles falam algo muito importante. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Que nós, assim como esses homens, se o Senhor falou, ó nécios, ó loucos e tardos de coração, isto é, incrédulos. Tudo aquilo que o Senhor falou aconteceu. Tudo aquilo que o Senhor previu aconteceu. Fora tudo isso, meus irmãos, ele ficou aqui trabalhando. 3 anos e meio, fez milagres, prodígios e maravilhas. E ainda assim o povo era como louco e com o coração endurecido. Da mesma forma somos nós tantas vezes, em que o Senhor faz, opera, trabalha. E ainda assim, na primeira dificuldade, assim como esses homens a caminho de Emaús, também somos tardios de coração. E nós esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E está escrito no versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Será que assim como esses jovens, Jesus não tem caminhado com você? Jesus não tem operado na tua vida? E vocês, e nós, como que os nossos olhos estivessem impedidos de ver o milagre, de operar o milagre?
Meus irmãos, talvez o maior milagre que você viveu e vai viver na tua vida é estar vivo e salvo. Nós não sabemos quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Às vezes você que tem uma vida sem nenhum tipo de regra, mas o Senhor tem guardado a tua vida. O Senhor tem te livrado da morte. O Senhor tem te livrado de acidente. O Senhor tem te livrado de tantas coisas. E você, como que com os olhos fechados, não é grato, não é grata. Vive dando desculpas ao Senhor. Não procura ser transformado. Aqui o Senhor apresenta o pão. E aí os olhos deles é como se abrissem e Jesus desaparece. Meu irmão, minha irmã, dê valor enquanto você pode. Jesus estava caminhando com eles e eles não perceberam que o Mestre estava. O que será que na tua vida o Senhor tem permitido e você não tem valorizado? Muitos de nós não valorizamos sequer a igreja que nós congregamos, a família que o Senhor tem nos dado o emprego que o Senhor tem nos dado, a saúde que o Senhor tem nos dado. Somos ingratos, como que os nossos olhos estivessem fechados, como está escrito nessa palavra. E o Senhor tem se apresentado para você, o Senhor tem se apresentado para mim com graça, com poder e com misericórdia. E nós não somos gratos ao Senhor. Nós ainda estamos questionando e falando assim, eu esperava que Deus fosse fazer mais por mim. Mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. Eu esperava que a promessa do Senhor fosse cumprir, mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. Eu esperava isso, eu esperava aquilo, nos frustramos com os projetos que muitas vezes nós construímos sem a direção do Senhor. Nos frustramos com projetos que nós colocamos na nossa cabeça sem ao menos perguntar ao Senhor. E aquilo que o Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. Mas aqueles homens estavam questionando. E olha que interessante, eles falam, as mulheres já viram, falaram que ele vive, que um anjo estava lá, mas ainda assim eles estavam incrédulos. Às vezes, meus irmãos, o Senhor fala conosco, dá uma palavra, nos dá direção e nós somos incrédulos. Nós não acreditamos naquilo que o Senhor vai fazer, porque nós ficamos imaginando, mas como isso pode acontecer? De que forma isso pode acontecer? Irmãos, a forma, o como, não é trabalho para você, não é trabalho para Vanessa, é trabalho para o Senhor. Não te preocupe os caminhos que o Senhor vai tomar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Nós temos vivido momentos na nossa vida que nós pensamos, e agora? Já é o terceiro dia e nada aconteceu. Nós esperávamos que ele fosse restaurar Israel. Talvez na minha vida eu imaginei que muita coisa pudesse ser diferente. Talvez na sua vida você imaginou que muitas coisas pudessem ser diferentes. Eu estou próximo do meu aniversário e eu imaginei que com a idade que eu estou agora, muita coisa já teria acontecido na minha vida. E às vezes pode vir uma frustração, mas ao mesmo tempo eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu trago à memória e penso, Senhor, não aconteceram algumas coisas, mas tudo que já aconteceu, eu te agradeço. Pelos milagres, pelos livramentos de morte, pelos momentos que o Senhor me tirou da cova. E eu estou aqui por eu poder gerar, por eu ter uma vida, por eu ter uma casa, por eu ter uma saúde, por eu ter um emprego, por eu ter uma família. Irmão, seja grato. Esses homens, eles estavam frustrados, entristecidos, porque já era o terceiro dia e eles tinham feito suposições que o Messias ia
Eles estavam falando sobre a questão do poder de Roma. Eles imaginaram o Messias, um homem de guerra, que ia chegar a tirar o poder de Roma, que ia fazer acontecer. Não, Jesus não veio para esse tipo de guerra. Talvez, meu irmão, a sua frustração e o seu problema é porque você imaginou que Deus ia agir de uma forma e Deus está agindo de outra. Mas seja grato. O Senhor falou assim: olha, nécios e tardos de coração para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. O Senhor usou vasos, homens e mulheres e a sua palavra para falar com você. E você está com o coração duro, entristecido? Não, não faça isso. Senhor, eu estou aqui para que a tua vontade se cumpra em mim. Senhor, eu estou aqui para te adorar e te louvar. E que os teus olhos, assim como aqueles homens, venham ser abertos para que você venha enxergar que Jesus tem andado com você no caminho. Te faço um convite agora para que você reconheça Jesus como teu Salvador. Para que, se você, por algum motivo, no meio do caminho, você achou que ia acontecer uma coisa e não aconteceu e se afastou, faça essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu me afastei da tua presença, mas eu estou aqui e quero retornar. Me perdoa pelas minhas falhas e pelos meus pecados. Cumpra-se em mim a tua vontade. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, deixe nos comentários que nós possamos estar orando por você. Ore pela minha vida, pela minha família, pelo meu lar. Essa semana eu faço aniversário, me parabenize aí, mas ore por mim, é o seu melhor presente. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau.